queridas crianças que hoje receberam a palavra de Deus, a liturgia da palavra de hoje deseja que nós compreendamos que nós precisamos nos libertar da cegueira. A cegueira que se manifesta na nossa vida de muitas maneiras. A ilusão de que a felicidade é uma vida sem sofrimento. A ilusão de que os bens deste mundo podem nos fazer felizes. A ilusão de que nós conhecemos muito e que não precisamos mais aprender. A ilusão de acharmos que já temos o bastante, que não precisamos de Deus, que não precisamos de Jesus. Aquele cego Bartimeu, apesar da cegueira física, ele nos dá uma lição. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Quantas vezes jovens, pessoas ricas, se aproximaram de Jesus e, na cegueira da sua presunção, acharam que não precisavam de mais nada a não ser um sinal. E por isso não conseguiram perceber quem Jesus era de verdade. Mas também nós podemos correr o mesmo risco de nos aproximar de Jesus, de caminharmos na igreja, de conhecermos até muito a palavra e mesmo assim permanecermos cegos à graça de Deus, incapazes de perceber aquilo que nós cantamos com o salmista, as maravilhas de Deus em nossa vida. Tem gente que usa o óculos no máximo para ver o negativo, o que não deu certo, o que não prestou. Tem gente que é especialista em enxergar o defeito da vida do irmão, mas é cego para perceber o próprio erro. É cego ao ponto de achar que não precisa mais aprender. E se alguém corrigir tal pessoa, imagina que é o fim do mundo e que foi desrespeitada altissimamente e se ilude de que não há mais o que aprender. Nós precisamos, como cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, nos libertar dessa cegueira, lançar de lado o manto que nos faz nos acomodar no pecado e na morte. Deixar de lado aquilo que nos prende longe de Deus. E quantas vezes, na nossa cegueira, nós vamos nos distanciando cada vez mais de Deus e criando um ídolo à nossa maneira, do nosso jeito, um mágico que faz tudo o que nós queremos, um milagreiro que nós só recorremos na hora da dificuldade. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, pedir a Deus sabedoria para o nosso coração. Dizermos com toda sinceridade da nossa alma: Filho de Davi, tende piedade de mim, Senhor, que eu veja. E essa conversão não é uma coisa que ficou no ontem, mas que deve ser renovada todos os dias. Todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs, eu como padre e cada um de vocês na vocação batismal, temos algo a aprender, temos uma cegueira a pedir que Deus tire de nós. Precisamos reconhecer para que a graça de Deus chegue até nós. Nesse domingo nós celebramos o Dia das Missões, uma coisa que parece longe da nossa igreja. Nós imaginamos a nossa igreja parada. São outros os que visitam, são outros os que pregam a palavra de Deus.
Nós, católicos, somos mais devagar. Mas a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que a missão não é proselitismo. A missão é um encontro desarmado para que os corações se aproximem. Na missão nós não vamos converter ninguém, a não ser nós mesmos. Na missão nós devemos apenas manifestar o amor de Deus e certamente muitos corações poderão enxergar. Nessa noite, essas crianças recebem a palavra de Deus. Quantos de nós temos a Bíblia em nossa casa, empoeirada, sem abrir, ou como um enfeite no estante, bem aberta, cheia de bagulho e de teia de aranha? A palavra de Deus deve entrar dentro de nós, meus irmãos, mas entrar de tal maneira que nós não precisemos arrotar versículos contra ninguém, nem dizer que estamos salvos e apontar para os outros. A palavra de Deus deve produzir em nós a conversão do coração. Aquilo que nós rezávamos com a oração coleta dessa noite. A oração coleta é aquela oração logo após o hino de louvor, precedida pelo oremos do Padre. E nessa oração nós pedimos: Senhor, dai-nos a graça de amar o que ordenais. Como nós precisamos crescer nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Amar a vontade de Deus, amar o que Deus espera de nós, amar a sua palavra, para que nós na igreja não façamos aquilo que queremos, mas busquemos a vontade de Deus. Para que nos grupos pastorais, movimentos, nós não façamos só aquilo que nos agrada, mas busquemos agradar a Deus. Para que nós vivamos o nosso batismo com profundidade. Profundidade ao ponto da nossa vida falar sempre de Deus. A missão não é uma visita que fazemos de vez em quando. A missão não é panfletagem. A missão é um estilo de vida. Quando nós vivemos conforme a vontade de Deus, nós nos tornamos testemunhas. E todos que olham para nós conseguem sentir a presença e a vontade de Deus. Peçamos ao Senhor essa noite que nós sejamos missionários e missionárias da graça e do amor de Deus. Missionários ao ponto de sairmos de nós mesmos e ir ao encontro dos irmãos. Missionários dando um bom testemunho de vida para que outras pessoas também se aproximem da graça de Deus. Missionários iluminados pela palavra. Queridas crianças, vocês têm nas mãos a Bíblia. A Bíblia é a história de amor de Deus por cada um de nós. Nela há episódios de tristeza, de guerras, mas há também momentos de alegria, orações. Mas, sobretudo, na palavra de Deus, nós temos a história do Senhor que desceu do alto céu e se fez um de nós. Aquele que curou o cego de nascença no Evangelho de hoje e que deseja curar todas as cegueiras dos nossos corações, para que nós possamos, abrindo nossos olhos, contemplar as suas maravilhas. Cantemos mais uma vez o refrão do Salmo, pedindo que o Senhor nos dê olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, mas nos dê também palavras e ações que ajudem a transformar esse mundo dilacerado por discórdias em um mundo novo. Cantemos. Maravilhas fez conosco